Muito bem, mais um episódio do Full Gas Podcast começando. Esse podcast que você já conhece é sobre MotoGP. E, como sempre, estou eu aqui, Gabriel Carvalho, e ao meu lado virtualmente, Gabriel Lima. Gabriel Lima, tudo bem? Tudo certo, Gabo. Vamos falar aí sobre alguns temas quentes aí desse pre-season da MotoGP hoje. Tá chegando a hora, né? Estamos cada vez mais próximo aí do início, pelo menos da pré-temporada, né? Mas vamos falar de alguém que ainda não sabe quando volta. É Marc Marques, né? Recuperação de Marc Marques. Ele concedeu entrevistas, né, na apresentação da equipe Honda, né, das novas cores, não, nem nova cor, nem nova moto. Apenas ali a equipe 2021, né, com o Marc Marques e depois Paganó, que chega para esse ano, e o Marques falou algumas coisas, né, e falou principalmente sobre o processo de recuperação. E pelo tom do Marques, né, a gente entende que desta vez ele tem a cautela como o norte para ele, assim, digamos. É isso mesmo, Gabriel? Então, foi a primeira vez que o Marques falou desde julho, né? Uma entrevista coletiva, né? Ou seja, com membros da imprensa, né? O Marques tinha divulgado, a Honda, na verdade, né? A Repsol tinha divulgado um vídeo do Marques na época próximo ao Grande Prêmio da Catalunha do ano passado, se não me engano, que ele falava um pouco da recuperação. Mas assim, ele não tinha falado com a imprensa isenta, vamos colocar assim, desde julho do ano passado, né? Enfim, aí já são aí 8 meses, né? Não se sabia muito bem o que estava acontecendo com o Marc Marques. É o que ele disse, né? O que você falou. Ainda não existe uma data para o retorno do Marques, mas ele pareceu um pouquinho mais otimista, né? Falou que está fora da pré-temporada, isso é fato, não vai correr a pré-temporada, mas está mirando nas corridas, nas primeiras corridas do ano. Né? Ele ainda não tem uma data para voltar, como eu falei, mas ele vai saber na metade do mês que vem, na metade de março, quando ele pode pensar em voltar. Né? Ele diz, né, palavras dele, ele está focando nas corridas, se não for a primeira vai ser a segunda, se não for a segunda vai ser a terceira, mas ele tá bem cauteloso. Ele, pelo jeito, não tá, como você mesmo disse, Gabo, querendo acelerar esse processo de volta depois, enfim, de tudo que aconteceu, dessa recuperação traumática aí, né? 3 cirurgias, né? A quebra de uma placa de titânio, tirar um enxerto da pelvis para botar no osso que ficou todo furado depois de 2 operações, né? Pelo menos agora ele, ao que tudo indica, está num caminho melhor, né? É engraçado, a gente falou daquele. Eu acabei de falar daquele vídeo que eles fizeram na época do GP da Catalunha, né? Você pode procurar na internet, né? Acho que tá na conta da Repsol. Ou da Repsol Honda, não me lembro agora. O Marques, naquela época, aquilo foi em outubro, setembro, que foi um momento foi um momento crítico da recuperação do Marques, né? Ele disse nessa entrevista que foi quando ele não sentia melhora nenhuma. Né, ele não sentia o braço dele, não sentia o osso melhorando, o osso calcificando, ele não tinha força no braço e mesmo assim, né, fez aquela entrevista, mas vivia um drama, né, dentro ali do seu time ali na sua recuperação, que foi o momento que ele descobriu realmente que não era só esperar e fazer fisioterapia, né, existia um outro problema. Ele teve que esperar um tempo, né? Os médicos mandaram ele esperar. E aí ele operou novamente o braço e descobriu uma infecção, enfim, aquela história que a gente contou no outro podcast. Pois é, e agora, assim, pelo que ele disse também, né, parece que agora ele vê a evolução, né, toda vez que eu volto, né, ele volta periodicamente ao médico, o médico parece levar boas notícias, Semanalmente, né? Semanalmente parece que tá. e toda vez que ele vai, parece que ele tem boas notícias. Porém, isso é sobre o osso, né, então, assim, o osso se consolidando, o que ainda aparentemente não está 100%, até pelo que dá a entender o próprio Marx. Aí depois que ele começa o fortalecimento. Inclusive, falando sobre isso, recentemente ele postou uma imagem nas redes sociais, se não me engano eu vi no Instagram, do que você vê a diferença de musculatura ali na região do ombro. É gritante a diferença, né? Um ombro tá ok e o outro falta muita massa muscular. Então, para você fazer esse reequilíbrio, leva tempo. Apesar de ele ser um atleta, leva tempo. Então,
Bom, o Grande Prêmio do Catar previsto aí para o dia 28 de março, nós estamos no final de fevereiro, em um mês, acho meio difícil ele correr realmente. E outra, quando ele voltar, ele mesmo admitiu também, quando ele voltar não vai ter o ritmo, ele não se vê tendo o ritmo que ele tinha, né? Ele não se vê sendo o Marques que ele era. E eu também acho que isso vai levar um tempo. Exatamente, ele falou uma coisa interessante. Para voltar, o osso tem que estar 100%, mas ele reconhece que ele não vai estar 100%. Né? Mas o mais importante é o fato, o osso estar calcificado. Né? Isso ele, enfim, aprendeu depois daquela tentativa ali no GP da Andaluzia no passado, que vai ter que esperar voltar do jeito certo. E aí, enfim, ele vai ganhando essa forma ao longo do tempo. Mas é difícil, né? Ele falou que está fazendo exercícios apenas com pesos de 2 quilos, 3 quilos, né? Isso uma criança faz, né, cara? É muito Agora, pouco, né? a gente tinha. Eu tava conversando sobre isso antes de começar a gravar. Eu defendi o Marcos, que eu falei que quando eu comecei a fazer exercício, também minha carga não era pesada. Então, eu entendo o Marcos nesse momento. Em algum momento somos iguais, que é no começo do treino, na carga. Mas é muito pouco mesmo, né? Quando ele tá totalmente em forma, eu tenho certeza que ele levanta muito mais do que isso, né? Afinal, o físico do Marcos era também um dos pontos, sempre foi um dos pontos fortes. Gabo, você se lembra? Você chegou aí a alguns eventos do Marc Marques aqui em São Paulo, né? Quando ele vinha para cá. Você lembra do antebraço dele? O quão absurdo era o tamanho do antebraço dele? Era o que mais me impressionava vendo o Marques pessoalmente. Né? Aquilo tudo derreteu, né? Se você imaginar. E não só de um lado, dos dois lados. Ou seja, hoje em dia, né, a gente lembra o Dani Pedrosa, o próprio Espargaró também, né? Teve uma época aí no início da década passada que os pilotos, né, os freios estavam melhorando muito, os pilotos estavam tendo problema de arm pump, né? Imagina o que vai, porque o piloto hoje em dia tem que se segurar na moto, a moto freia muito, né, em linha reta. Realmente é um trabalho que, tudo bem, se ele tiver sinal verde hoje, em um mês, mesmo com todos os treinos, ele não vai conseguir voltar 100% a uma coisa que ele era 8 meses atrás. Né? Isso é treinando complicado. constantemente e tal, né? Todo aquele. Mesmo no período entre temporadas, mantendo a forma física realmente não é de um dia para o outro. E além do Então, risco de uma contusão também. Né? Era onde eu ia chegar. Se ele tentar voltar sem ter força suficiente para aguentar, pelo menos, ele pode acabar tendo outra lesão. E aí, uma outra lesão ali, aí eu acho que começa a colocar em risco a carreira dele, né? E ele é jovem. Então, né? Eu acho que ele sabe disso e está muito cauteloso, eu diria, né? Até porque. Teve até uma frase dele falando isso, que corridas existem muitas, né? Corpo, só um. Eu acho Exatamente. que esse é a ideia, né? Essa é a ideia. Mas continue, desculpa. Não, era isso mesmo, né? Eu achei interessante uma frase dele, quando ele foi perguntado, né, o que aconteceu, né? Porque claramente ele não tinha condição de voltar a correr, né? E de acordo com o Marques, né, o médico deu, o doutor Xavier Mir, né, que a gente falou bastante no outro podcast sobre o estado de saúde do Marques, deu o ok, deu o positivo, e aí o Marques foi correr, né? E que ele falou assim: quando a gente ganha, a gente fala de toda a equipe, né? A gente dá crédito para toda a equipe, mas dessa vez todos nós erramos. Né? No final, quem errou mais, né? A última escolha foi minha, né? Então, meio que se colocou, o maior erro foi meu, e assim, realmente, assim, eu imagino que a pressão que o Marques botou para correr, isso é uma coisa que ele nunca vai falar, cara. Isso é um negócio que talvez o médico fale um dia, né? Mas aí é achismo meu, assim, isso eu tô tirando da minha cabeça mesmo. Eu acho que o Marques fez uma pressão muito forte para correr, muito forte mesmo, né? Fez o médico botar mais parafusos do que devia no osso, e isso fez o osso travar, né, daquele jeito como a gente já falou. Enfim, o braço inchou, ficou dolorido, ficou
preso demais, e aí depois aconteceu aquilo, né? O Marques em casa, abrindo uma janela, indo passear com os cachorros e quebrou a placa dentro de casa. Mas enfim, é uma coisa que o Marques, eu acredito que nunca vai dizer isso, né? Ninguém do camp do Marques vai dizer isso, mas claramente, assim, eu na entrelinha tá. Eu acho que ele deu uma forçada ali para correr, né? A gente viu ele fazendo também as flexões dele, né, na época. Esse vídeo aí. Eu também. Mas por um lado é bom, né? Porque ele ter reconhecido essa culpa dele, digamos assim. Porque no começo o staff dele parecia querer colocar a culpa nos médicos que fizeram a primeira e a segunda cirurgia, né? Então, mas é que os caras vão fazer o quê também? Né? Não dá pra. E até porque ninguém se pronunciou. Né? A gente deu a entender, mas assim, ninguém falou ainda o que aconteceu. O Marx não disse também muito bem nessa entrevista como é que foi o relacionamento dele com os médicos. Ele meio que botou um pano quente. Ah, não, eu fiz as primeiras operações em um e depois eu fui atrás de outra opinião. Né? O que é totalmente aceitável também. Exatamente, né? É normal, mas. Quantas vezes a gente não ouviu falar na vida, tipo, procurar uma segunda opinião e tal? Exatamente. Só que saúde. Quando o cara é o maior campeão da atualidade da MotoGP e fez 2 operações e, assim, tava muito claro que alguma coisa estava errada, a gente fica com dúvidas. Mas assim, acho que Acho que se você falar com, sei lá, 10 pessoas, 9 vão concordar que ele voltou cedo demais, sabe? Ele deveria ter segurado a onda, ele teria se recuperado talvez normalmente, teria voltado a correr ainda em 2020, mas ele queria porque queria, né? É como a gente falou já no passado, né? Parece que ele queria, ele quer vencer de qualquer jeito, né? Então, assim, foi o que levou ele a cair, e talvez tenha sido isso que levou ele a ter um período de recuperação muito maior do que ele esperava, né? Na corrida lá, ele poderia ter se contentado com o pódio, mas ele queria destroçar a concorrência, acabou caindo, acabou se machucando, enfim, o resto é história. Exatamente. Mas assim, a sensação é que passando a régua, né? Que psicologicamente, o jeito que ele deu a entrevista, o fato dessa entrevista ter acontecido, eu diria, pode ser, né? A gente não sabe ainda, mas pode ser que o pior já tenha passado aí pra ele dessa recuperação. Só um último, antes de a gente passar a régua, outra coisa que ele falou em entrevista que eu achei interessante foi ele ter falado que ele não pensa em um grande rival nesse ano, né? Esse não é o foco dele agora, então acho que isso também é legal, é bom para ele no sentido de focar naquilo que realmente importa, que é ele voltar a pilotar normalmente. Se isso vai acontecer, como ele falou, na segunda corrida, na primeira corrida, ou se vai acontecer depois de meia temporada, não importa. O importante é ele conseguir voltar a andar rápido. Isso eu achei também um ponto interessante. Bom, outra notícia, essa infelizmente, né, é uma notícia triste, muito triste para o mundo da motovelocidade. É um assunto que a gente gostaria de não precisar falar sobre, mas aconteceu, né? Que foi a morte de Fausto Gresini, esse piloto, e era dono, né, da equipe que leva o sobrenome dele, e que permite a Aprilia ter a estrutura na MotoGP, pelo menos por enquanto, né? Isso vai mudar. O Fausto Gresini, ele contraiu a Covid-19, foi internado no final do ano passado e estava internado até então, até este mês, né? E acabou falecendo no dia 23 de fevereiro, aos 60 anos. Enfim, mais uma vítima aí dessa doença que ainda assola o planeta. Mas a gente quer falar da história, assim, né, de Fausto Gresini, né, de como ele é importante, né, no mundo da motovelocidade. Enfim, tem até uma ligação com o Brasil, né? Afinal, o Barros correu pela equipe dele, mas vou deixar a Gabriel Lima falar, porque eu já estendi demais. Fala um pouquinho sobre Fausto Gresini, Gabriel. Pois é, né? É uma notícia realmente muito triste, né? Ele ficou 2 meses internado, né? Desde o dia, se não me engano, acho que dia 27 de dezembro. Isso. E ficou até, né? Ficou 2 meses internado, chegou a ser tirado do coma, estava fazendo até vídeo chamada com a família, né? O Fausto Gresini deixa a esposa e deixa 4 filhos, né?
Ele chegou a fazer videochamada com eles, chegou a até receber visita, né, com distanciamento, é óbvio, mas acabou sendo sedado de novo, entrou em estado grave e realmente é muito, muito triste, né? Título de curiosidade, né? Ele ficou internado no Hospital Maggiore de Bolonha, né? Que foi Verdade. onde o Ayrton Senna morreu, né? O Verdade. Roland Ratzenberger também, né? Enfim, naquele fatídico aí final de semana, Grande Prêmio de San Marino de 94 da Fórmula 1. Mas o Fausto Gresini, Gabo, você falou do Barros. O Barros foi o primeiro piloto da equipe do Gresini, né? A equipe Gresini, a primeira moto da equipe Gresini, Galo, era uma moto com a bandeira do Brasil, né? Era com as cores do Brasil. Exato. Exatamente. Nos 2 primeiros anos da equipe, a moto foi com as cores do Brasil. Foi 97, 98, né? Exatamente. Era uma moto que era patrocinada pela Honda Brasil, né? Que era o cheque do Barros para correr lá no Mundial. O Barros, ele já corria na equipe antes, a equipe um ano antes chamava Pileri. O Gresini já trabalhava nessa equipe e ele tomou a equipe em 97. Aí se tornou a equipe Gresini. Né? E o Barros, né, muito interessante, né? Ele andou de V2 na temporada de 97. Ele foi o único piloto que andou de V2 que conseguiu subir no pódio. Né? O Barros conseguiu um pódio no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Donington. Foi o único piloto da história que subiu num pódio privado, que subiu num pódio de V2. Né? Uma marca importante do Barros. E o Barros também fez um campeonato muito bom em 98, né? Conseguiu aí 2 pódios, fez grandes corridas. E, enfim, aí depois a Gresini voltou para 250, né? E venceu sua primeira corrida com o Loris Capirossi, né? Uma corrida com o Capirossi, né? Em Assen, se não me engano. Foi em Assen. O Capirossi, ele passou o Valentino na última. Aliás, não, foi na primeira corrida. Mas foi exatamente na primeira corrida, foi na Malásia. E nessa de Assen, que foi a segunda corrida, o Capirossi ele passou o Valentino na última curva, né? Na última chicane, né? No ano que o Rossi foi exatamente campeão de 250, né? Enfim, o Valentino teve que levar essa aí para casa, né? Com esse cabo de guarda-chuva, mas é interessante, Gabo, a gente lembrar também dos grandes pilotos, né, que passaram pela equipe, né, o Daijiro Kato foi campeão em 2001 pela 250, né, o Emílio Alzamora, né, que é o mentor do Mark Marques, também correu na equipe do Fausto Gresini, era companheiro do Kato em 2001, fez uma temporada horrorosa, mas estava lá na equipe do Gresini, e que subiu de novo para a MotoGP com o Kato em 2002, né? Uma vasta história, né? Ele foi campeão também, né? Enquanto piloto, né? Ele ganhou 2 títulos na 125. Exatamente. E também depois foi vice-campeão, também na mesma categoria, né? Ele foi bicampeão, né? Ele foi... Exatamente, em 87 ele venceu 10 corridas das 11, né? Ele chegou a vencer 11 seguidas, né? Você juntando com a última de 86 e até a penúltima de 87. Ele caiu na última corrida, e, se não me engano, acho que foi em Jarama a última corrida. E ele não. Foi exatamente o Grande Prêmio de Portugal na Espanha, né, em Jarama. E o Fausto Gresini ele acabou caindo nessa última corrida. Mas o Fausto Gresini ele tem uma página feia, né, do motociclismo. A gente fala muito de Malásia 2015, né? Como aí enfim, as teorias da conspiração de o Marques ajudando o Lorenzo, enfim, os espanhóis se ajudando, né? O Fausto Gresini ele fez isso com o Loris Capirossi em 90 na Austrália, né? Ele fez isso descaradamente, né? O Hans Span, né, um piloto holandês, estava disputando o título com o Capirossi e o Gresini, juntamente com outros italianos, atrapalharam de propósito o Hans Span. Só que o Gresini ele era o companheiro de equipe do Capirossi e em um momento da corrida, faltam ali algumas voltas pro final, acho que 4, 5 voltas pro final, o Hans Span ele dá um soco no Gresini no meio antes da curva Stoner, que é a curva 3 ali. Tem esse vídeo na internet, se vocês procurarem, digitarem aí no YouTube. E assim, o Gresini realmente ele fez um trabalho meio feio ali naquela corrida. Eu acho que essa foi a única página feia assim da carreira dele, porque
ele tinha se machucado no início daquela temporada e acabou que ele fez esse trabalho para o Loris Capirossi. Por sinal, o Loris Capirossi, né, 3 vezes campeão, 2 de 125, uma de 250. É, esse primeiro título foi o Gresini, enfim, toda esse complô italiano aí para ajudar ele, né, com o Doriano Romboni também, acho que o Bruno Casanova juntamente. E em 98, né, os nossos amigos devem lembrar, a última corrida das 250 na Argentina, na última curva ele enfiou a moto no Tetsuya Harada, né, que Pois teria é. o campeão, enfiou a moto, jogou o Harada fora e foi o campeão, mas tomou a represália da Aprilia, né. Em 99, quem subiu para 500 cilindradas foi o Harada e não foi o Capirossi. Por isso que o Capirossi correu na equipe Gresini na 250 em 99. Ele ficou na categoria porque a Aprilia acabou com o contrato dele. E, enfim, histórias aí, né? Teve que pagar de alguma forma, né? É. E, E o pior, assim, é que assim, nem se desclassificasse o Capirossi, daria o título pro Harada, porque quem venceu aquela corrida foi o Valentino Rossi. E o Valentino Rossi, com o Harada zerando, ele ficou como vice-campeão. O Valentino não tinha chance de título, mas ele ficou como vice-campeão. Se desclassifica o Capirossi, o Valentino é campeão. Né? Ou seja, então ficou uma situação realmente bem feia, bem chata. enquanto dono de equipe, né, o Gresini, bom dizer, tem alguns. Acho que são 2 estreantes, né? Hoje na MotoGP que passaram pela equipe do Gresini, né? O Enea Bastianini e o Jorge Martin, né? O Martin foi campeão da Moto3 com o Gresini. Então, assim, ele também tinha ali, digamos, uma visão boa para detectar talentos, né? Afinal, da Giro Kato, Simoncelli, enfim. Ele também Exatamente. era um. É a única equipe que está presente em todas as 4 classes do Mundial, né, Gal? É verdade, porque ele também era o chefe da equipe do Matteo Ferrari. Exatamente, Campeão. ele foi o primeiro campeão da Moto E, né? Um dos 4 títulos do Gresini enquanto chefe de equipe. Né? Ele foi campeão com o Martin, como você falou, com o Ferrari, com o Cato lá em 2001 e com o Tony Elias no primeiro ano da Moto 2 em 2010. Seria o único chefe de equipe com título. Porque, né, na Moto E vai para a 3ª temporada aí, mas é uma marca expressiva, né? Mostra, de certa forma, que como dono de equipe, eles tinha também talento para escolher Ele só não foi campeão da MotoGP porque tinha um cara chamado Valentino Rossi ali, né? Porque claramente foram todas as categorias, verdade. é, o Sete Bernal estava na frente naqueles 2 anos, né? 2003, 2004, ele estava muito na frente do resto, mas o Rossi era um absurdo naquela época, né? Por muito pouco ele não foi campeão, né? Pois é, nessa época aí, por exemplo, na época 2004, o Gibernal, querendo ou não, era uma equipe satélite ali, né? Como a moto oficial, mas era uma equipe satélite. Sim. Então assim, era uma equipe satélite lutando pelo título. Isso também é expressivo, né? Seria como se hoje, sei lá, se o Quartararo tivesse aguentado até o fim em 2020, né? Lutando pelo título. Quando as equipes satélites tinham, né? Pelo menos a equipe do Gresini, né? Tinha ali uma representatividade maior, porque depois de um tempo as equipes satélites acabaram ficando relegadas, né? Com motos defasadas constantemente, né? Enfim, eram só as motos de fábrica que andavam na frente. Parece que agora a coisa tá voltando a ser como você vai ver mais motos como o Gibernal tinha, né? Enfim, sim, não, dava muito mais graça. Então, Várias era um bom equipes momento. podendo E agora parece que a competir. gente volta a ter um bom momento nesse sentido de equipes. Mas enfim, perda de Fausto Gresini é significativa para o mundo da moto velocidade, né? A gente falou do Fausto. É impressionante como a equipe Gresini, né, teve também infortúnios, né, ao longo do. Sim. A gente falou do Cato, né? O Cato morreu na primeira corrida de 2003. Foi quem deu a moto de fábrica para o Gibernal, né? Que acabou sendo cedida, né? Foi a morte do Cato, né? Na primeira corrida de 2003, né? O Cato acabou perdendo ali o controle da moto na entrada da última chicane em Suzuka, né? Por sinal, depois dessa corrida, a MotoGP jamais correu em Suzuka de novo. O Kato acabou falecendo, ele ficou 2 semanas em coma, e é interessante a gente falar, né? O Sete Bernal, ele não era um piloto alfa até ali, né?
o Sete Bernal ele tinha uma vitória numa corrida com chuva em Valência de 500 cilindradas e tinha uma pole position até então. E o Kato ele ficou 2 semanas em coma, morreu. Na semana seguinte era o GP da África do Sul e o Sete Bernal andou com a moto do Kato, o Gresini foi com uma moto apenas para aquela corrida. E o Gibernal ele fez a pole position, segurou o Rossi no final da corrida, o Rossi foi até ele, atrás dele, depois de se recuperar, e o Sete conseguiu vencer a prova, né? Meio que batendo o Valentino Rossi na pista, assim, né? O Rossi não teve resposta pro Sete Gibernal, uma semana depois da morte do Kato, né? Na moto que era dele. E aquilo... até da imagem do Gibernal no pódio, o macacão dele com o número do Kato. Que ele usou até o fim da carreira, né, e a própria Gresini usava o 74 também ali. E o Gibernal, aquilo foi um turn-on nele. Ele passou a vencer corridas, né, e foi o único piloto na época áurea do Rossi, né, nesses primeiros 5 títulos, que deu pressão no Valentino uma temporada inteira, né. E a partir dali, né, a partir de uma tragédia ali que ocorreu com o Kato, e a gente não pode esquecer também mais recentemente do Marco Simoncelli também, né, que acabou sendo atropelado ali naquele Grande Prêmio da Malásia de 2011, um acidente muito feio, e que também a gente fica, né, do que poderia fazer, né, o Marco Simoncelli tinha acabado de conseguir um pódio, né, na corrida anterior na Austrália e devia acontecer esse acidente, um acidente muito feio, e é engraçado, né? A partir de. E também, depois, na corrida seguinte, o Michele Pirro venceu de Gresini na Moto 2. Né? Assim como o Gibernal venceu na corrida seguinte em 2003. Né? Então são coincidências aí. E, enfim, a equipe Gresini venceu. Agora são 8 vitórias do Gibernal, mais 5 do Melandri. São 14 vitórias entre 2003 e 2006, né? E, incluindo aquela de 2 milésimos, né? Do Tony Elias contra o Valentino Rossi. Definiu o título em 2006, dá pra dizer. Exatamente, né? 2 milésimos na linha de chegada em Portugal. Porque se o Rossi tivesse vencido aquela corrida, com os outros resultados daquele ano, o Rossi teria sido campeão. Ele empataria Nick Hayden e seria campeão em número de vitórias. O Elias, por 2 milésimos aí, deu o título pro Hayden, né? O Rossi caiu na corrida seguinte, né? Naquele ano o Elias esteve já em Jerez, né? Ele bateu no Rossi na primeira corrida do ano. Né? Então, momentos marcantes. Exatamente, a Aprilia, né, como você falou, a Aprilia acaba o contrato dela com a Gresini esse ano, né, então vamos ver como é que segue isso, como vai seguir a equipe Gresini também. Porque a princípio eles voltariam a ser a equipe satélite, né, na moto de alguém, sabe de quê? Agora tem que ver o que vai acontecer, né, se esses planos vão mudar com a morte do que era o dono da equipe, né, o Fausto Gresini. Né? Existem caras que estavam com o Fausto Gresini muito tempo ali também, né? Pode ser que, como é uma operação muito grande, eu imagino que siga a equipe, enfim. Né? Uma homenagem aí ao Fausto Gresini. Enfim. É isso, Gabriel. Infelizmente a gente perdeu então um grande nome do mundo do Mundial de Moto Velocidade, né? E enfim, esses eram os nossos assuntos neste episódio, mas a obra aqui espaço, mais alguma consideração? A gente falou num dos episódios passados sobre o lockdown, né? Uma espécie de bolha que a MotoGP vai fazer no Catar. E nos últimos dias isso foi divulgado, não oficialmente, mas extraoficialmente por veículos de imprensa, né? Para ir ao Catar, né? Os pilotos enfim, todo o paddock europeu vão ter que ter um resultado de teste negativo válido feito 72 horas antes do embarque e vão fazer outro PCR na chegada e vão ser colocados em quarentena até sair o resultado, né? E todos os membros do paddock vão ser submetidos ao teste PCR no Catar durante a pré-temporada. 4 hotéis vão ser utilizados pela MotoGP, ninguém vai poder alugar carro, todo mundo vai em van para a pista e só vão poder ir da pista para o hotel, do hotel para a pista. E
e o transporte feito exatamente pela MotoGP. E que vai fazer o seu primeiro teste do dia 5 ao dia 7 de março, e depois do dia, se não me engano, acho que é o dia 12 ao dia 14, também, aliás, do dia 10 ao dia 12 de março, também o segundo treino. E depois os pilotos da MotoGP eles vão poder voltar para a Europa, mas, enfim, tomando obviamente os cuidados, vão ter que fazer essa quarentena de novo quando voltarem para o Qatar. E aí, enfim, tomara que dê tudo certo e a gente consiga ter as duas primeiras corridas nos dias 28 de março e 4 de abril, GP de Doha, rodada dupla no Qatar. É isso aí, então. A gente encerra por aqui mais um episódio do Full Gas Podcast. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga-nos, por favor. A gente é legal, a gente posta coisas legais, a gente fala sobre o MotoGP no @Full Gas Podcast. A gente volta em breve, a gente não sabe quando, mas a pré-temporada tá para começar, então logo mais a gente traz mais um episódio para vocês. Por enquanto a gente fica por aqui, então um grande abraço, até a próxima.